Você sabia que existe uma palavra de apenas 2 letras que pode transformar completamente sua vida? Miguel, de 12 anos, nunca havia pronunciado essa palavra e até o dia em que descobriu que sua vida estava sendo controlada por todos, menos por ele mesmo. O que aconteceu quando ele finalmente encontrou coragem para dizê-la mudou não apenas seu destino, mas inspirou centenas de pessoas ao redor dele. Antes de eu contar essa história incrível de transformação, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo este vídeo. Eu adoro saber de onde vêm as pessoas que acompanham nosso canal. E se essa introdução já despertou sua curiosidade sobre o poder de dizer não, se inscreva no canal e ative o sininho, porque hoje você vai descobrir como um simples garoto sem coragem se tornou um exemplo de liderança e autenticidade. Vamos começar? Miguel tinha 12 anos quando percebeu que sua vida não lhe pertencia. Era uma manhã de terça-feira, e ele estava parado em frente ao espelho do banheiro, observando os olhos cansados que o encaravam de volta. Havia dormido apenas 3 horas na noite anterior, terminando o trabalho de ciências de Carlos, seu colega de classe que havia o pedido uma forcinha ou mais uma vez. Miguel, você é tão inteligente, só desta vez, por favor. Carlos havia implorado na segunda-feira, com aquele sorriso que Miguel não conseguia recusar. Era sempre o só desta vez, mas Miguel já havia perdido as contas de quantas vezes havia feito os deveres dos outros. A mãe de Miguel gritou do andar de baixo: Miguel, vamos. Você vai se atrasar. Ele suspirou, pegou a mochila pesada, cheia não apenas de seus próprios livros, mas também dos materiais que havia prometido emprestar para 3 colegas diferentes, e desceu as escadas correndo. No café da manhã, sua mãe comentou casualmente: Vá, esqueci de te contar. Prometi a dona Helena que você cuidaria do jardim dela este sábado. Ela vai te pagar uns trocados. Miguel engasgou com o cereal. Sábado era o único dia que havia reservado para si mesmo, para ler o livro novo que comprará com suas economias. Mas mãe, eu tinha planos. Começou a protestar fracamente. Que planos? Ficar no quarto lendo? Isso não são planos, Miguel. Ajudar os vizinhos é importante. Além disso, você precisa aprender responsabilidade. Miguel baixou a cabeça e murmurou um tá bom ou quase inaudível. Era sempre assim. Seus desejos e vontades eram constantemente colocados de lado em favor das necessidades dos outros. E o pior de tudo, ele mesmo permitia que isso acontecesse. Na escola, a situação não melhorava. Durante o recreio, Fernanda se aproximou com cara de choro. Miguel, você pode me emprestar 10 reais? Esqueci o dinheiro do lanche em casa. Miguel sabia que Fernanda nunca devolvia o que emprestava, mas sua boca se moveu automaticamente, claro, sem problema. Pedro apareceu logo depois: Miguel, você pode me ajudar com matemática na hora do almoço? Mais uma vez, Miguel concordou, mesmo sabendo que perderia seu único momento de descanso do dia. A professora de história, Dona Márcia, o chamou após a aula: Miguel, sei que você é muito responsável. Preciso que você organize os materiais da feira de ciências. Pode ficar depois da aula hoje? Miguel olhou pela janela, vendo os outros alunos saindo para se divertir, e mais uma vez disse aquela palavra maldita: sim. Quando finalmente chegou em casa, já eram 6 da tarde. Estava exausto, com fome, e ainda tinha suas próprias lições para fazer. Sentou-se à mesa da cozinha e abriu os livros, mas sua mente estava em outro lugar. Por que eu não consigo simplesmente dizer não? Pensou, sentindo um aperto no peito. Seu pai chegou do trabalho e, ao ver Miguel estudando, sorriu com orgulho: esse é meu filho. Sempre dedicado, sempre prestativo. Todo mundo fala como você é um menino bom, Miguel. As palavras, que deveriam soar como um elogio, se sentiram como mais uma corrente ao redor de seu pescoço. Naquela noite, Miguel mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando em todas as vezes que havia dito sim quando queria dizer não, em todos os momentos que havia sido colocado de lado, em como sua vida estava sendo vivida por todos, menos por ele mesmo. Era o início da percepção de um problema que mudaria toda a sua vida.
Na manhã seguinte, Miguel acordou com uma sensação estranha no estômago. Não era fome, nem nervosismo antes de uma prova. Era algo mais profundo, como se uma verdade incômoda estivesse tentando emergir de algum lugar escondido dentro de si. Durante o banho, enquanto a água morna escorria por seu rosto, ele tentou dar nome àquele sentimento. Raiva, murmurou para si mesmo, e a palavra ecoou no box do banheiro como uma confissão. Mas raiva de quem? Dos colegas que sempre pediam favores? Dos pais que assumiam compromissos por ele? Da professora que o sobrecarregava com responsabilidades extras? A resposta veio como um soco no estômago, raiva de si mesmo. No caminho para a escola, Miguel observou outros alunos caminhando em grupos, rindo, conversando sobre filmes, jogos, planos para o final de semana. Quando foi a última vez que ele havia feito planos próprios? Quando foi a última vez que havia dito o que realmente pensava sobre alguma coisa? Miguel. A voz de Júlia o tirou de seus pensamentos. Ela correu até ele, ofegante. Que bom que te encontrei. Minha mãe pode te buscar depois da aula para você me ajudar com o projeto de português? É para entregar amanhã e eu não entendo nada. Miguel parou de caminhar. Olhou para Júlia, cabelos desarrumados, mochila aberta com papéis saindo, o mesmo olhar desesperado que todos faziam quando precisavam dele. Por um momento, uma palavra diferente subiu pela sua garganta, uma palavra de 2 letras que ele nunca havia pronunciado nessas situações. Eu. Começou, e Júlia o olhou expectante. Eu preciso pensar. As palavras saíram antes que ele pudesse se arrepender. Júlia franziu a testa. Pensar? Mas Miguel, é só me ajudar. Você é tão bom nisso. É que eu também tenho coisas para fazer, Miguel disse, surpreso com sua própria voz. Posso te responder na hora do almoço? Pela primeira vez, Júlia pareceu realmente vê-lo, não apenas como uma solução para seus problemas, mas como uma pessoa com suas próprias demandas. Ah, e tá bom, disse ela, visivelmente desconfortável. Durante as aulas, Miguel mal conseguiu se concentrar. Tinha dito que ia pensar, mas a verdade era que já sabia a resposta. Não queria ajudar Júlia. Queria ir para casa, comer um lanche sem pressa, assistir televisão, talvez até ligar para seu primo Daniel, que sempre o convidava para jogar videogame online, mas que Miguel sempre recusava porque eu tinha coisas para fazer. Na aula de educação física, algo inusitado aconteceu. O professor dividiu a turma em times para um jogo de queimada, e Miguel foi escolhido por último, como sempre. Mas desta vez, em vez de aceitar passivamente sua posição como reserva eterno, ele se aproximou do professor. Professor, posso ser capitão de um time desta vez? A pergunta saiu de sua boca antes que seu cérebro tivesse tempo de censurá-la. O professor pareceu surpreso. Miguel era conhecido por sua passividade, por aceitar qualquer posição sem reclamar. Claro, Miguel. Por que não? Ser capitão significava fazer escolhas, tomar decisões, liderar. Miguel escolheu primeiro Amanda, uma menina que, como ele, sempre ficava por último. Depois escolheu Roberto, que era péssimo em esportes mas sempre tentava muito. Seus colegas pareciam confusos, por que Miguel não estava escolhendo os melhores jogadores? Eu quero um time de pessoas que realmente querem jogar, Miguel disse quando questionado, não de pessoas que só querem ganhar. Eles perderam o jogo, mas Miguel nunca havia se sentido tão vitorioso. Pela primeira vez, havia feito escolhas baseadas no que ele achava certo, não no que os outros esperavam dele. Durante o almoço, Júlia se aproximou novamente. E aí, pensou sobre me ajudar? Miguel respirou fundo. Júlia, eu não vou poder te ajudar hoje. Tenho outros planos. O rosto dela se transformou, passando da expectativa para a irritação. Outros planos? Que planos? Você nunca tem planos. Hoje eu tenho, Miguel disse simplesmente, e pela primeira vez em anos, isso era verdade. A reação não demorou a vir. Na saída da escola, Miguel foi abordado por um pequeno grupo de colegas, todos com expressões que misturavam confusão e indignação.
Carlos liderava o grupo, segurando o trabalho de ciências que Miguel havia feito para ele na noite anterior. Miguel, cara, que história é essa? A Júlia disse que você não quis ajudar ela. Isso não é seu jeito, Carlos disse, como se conhecesse Miguel melhor do que o próprio Miguel. As pessoas mudam, Miguel respondeu, ajustando a alça da mochila no ombro. Pela primeira vez, ela parecia mais leve, carregando apenas seus próprios materiais. Mudam para pior, aparentemente, Fernanda comentou, cruzando os braços. Você está ficando egoísta, Miguel. A palavra egoísta atingiu Miguel como uma bofetada. Era exatamente o que ele havia temido ouvir, a acusação que o assombrava desde que começara a questionar seus padrões de comportamento. Sentiu o impulso familiar de recuar, de pedir desculpas, de voltar a ser o Miguel de sempre. Mas então se lembrou da sensação de escolher seu próprio time na educação física, da liberdade de dizer ou não para Júlia, do peso que havia saído de seus ombros quando decidiu que sua tarde lhe pertencia. Talvez seja egoísta cuidar de mim mesmo às vezes, disse Miguel, surpreendendo a todos, incluindo a si mesmo. Mas vocês nunca acharam egoísta eu sempre abrir mão do que eu quero? O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Carlos foi o primeiro a se recuperar. Vá, qual é, Miguel? Você sabe que é diferente. Você é bom nessas coisas, é natural que as pessoas peçam sua ajuda. Ser bom em alguma coisa não significa que eu tenho que fazer para os outros o tempo todo, Miguel replicou. Especialmente quando vocês nem tentam fazer sozinhos primeiro. Fernanda bufou. Nossa, que dramático. É só ajudar os amigos. Somos mesmo amigos? A pergunta saiu antes que Miguel pudesse contê-la. Ou vocês só falam comigo quando precisam de alguma coisa? A pergunta pairou no ar como uma acusação silenciosa. Miguel viu nos rostos dos colegas uma mistura de culpa e defensive. Era verdade, e todos sabiam disso. Que bobagem, Pedro disse, mas sua voz não soava convincente. Claro que somos amigos. Então por que vocês nunca me convidam para fazer coisas juntos quando não precisam de ajuda? Miguel insistiu. Quando foi a última vez que me chamaram para ir ao cinema, ou jogar bola, ou só conversar? O silêncio foi sua resposta. Miguel sentiu uma mistura de tristeza e libertação. Era doloroso perceber que muitas das suas amizades o eram, na verdade, relacionamentos unilaterais de conveniência. Mas também era libertador finalmente dar nome ao que ele vinha sentindo há tanto tempo. Olha, disse Miguel, sua voz mais suave agora, eu não estou sendo cruel com vocês. Só estou aprendendo a não ser cruel comigo mesmo. Em casa, a reação dos pais foi igualmente intensa. Quando Miguel anunciou durante o jantar que não poderia cuidar do jardim da Dona Helena no sábado porque tinha outros planos, o garfo de sua mãe parou no ar. Outros planos, ela repetiu, como se as palavras fossem em um idioma estrangeiro. Que outros planos? Quero visitar o primo Daniel, Miguel disse. Ele sempre me convida e eu nunca vou porque sempre tenho que fazer coisas para outras pessoas. Seu pai baixou o jornal. Miguel, a Dona Helena está contando com você. Não podemos decepcionar os vizinhos. E eu? Miguel perguntou. Não importa se eu me decepciono sempre? Não seja dramático, sua mãe disse, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. É diferente. Por que é diferente? A pergunta simples deixou seus pais sem palavras. Miguel viu neles a mesma expressão que havia visto nos rostos dos colegas e a percepção desconfortável de que, talvez, eles nunca tivessem realmente considerado os desejos e necessidades do próprio filho. Você sempre foi tão responsável, seu pai finalmente disse. Nunca reclamou de nada. Talvez eu devesse ter reclamado mais, Miguel respondeu calmamente. Naquela noite, Miguel ficou acordado novamente, mas desta vez não era a ansiedade que o mantinha desperto. Era uma energia estranha, uma mistura de medo e excitação. Havia aberto uma porta que não poderia mais fechar, havia pronunciado verdades que não poderia mais negar. As consequências estavam apenas começando. Os dias seguintes foram os mais solitários da vida de Miguel.
A notícia de sua mudança de personalidade se espalhou pela escola com a velocidade típica dos boatos adolescentes, mais distorcida como no telefone sem fio. Alguns diziam que ele havia se tornado arrogante. Outros, que estava passando por problemas em casa. Houve até quem especulasse que ele estava doente. A verdade era mais simples e mais complicada ao mesmo tempo. Miguel estava aprendendo a existir como indivíduo, e isso assustava as pessoas que o conheciam apenas como uma extensão de suas próprias necessidades. Durante o recreio, ele se sentava sozinho no pátio, observando os grupos de amigos conversando e rindo. Às vezes sentia uma pontada de nostalgia pela facilidade de seus antigos relacionamentos, mesmo sabendo que eram superficiais. Era mais fácil ser necessário do que ser aceito por si mesmo. Ei, você está bem? A voz o fez levantar o olhar. Era Amanda, a menina que ele havia escolhido primeiro para seu time de queimada. Estou, Miguel respondeu, tentando soar mais convincente do que se sentia. Amanda se sentou ao lado dele, sem pedir permissão. Sabe, eu vi o que aconteceu com você e o pessoal. Eles estão falando que você virou convencido. Miguel suspirou. Talvez eu tenha virado mesmo. Ou talvez você só tenha parado de ser capacho, Amanda disse com uma franqueza que o surpreendeu. Você acha que eu era capacho? Miguel, você fazia lição de casa para 5 pessoas diferentes. Claro que era capacho. Amanda riu, mas não era um riso cruel. A pergunta é, por que você parou? Era uma pergunta que Miguel vinha se fazendo também. Eu acho que me cansei de não existir, disse finalmente. Amanda assentiu como se entendesse perfeitamente. Eu sei como é. Sempre fui a menina invisível, sabe? Nunca escolhida para nada, nunca convidada para lugar nenhum. Mas pelo menos eu sempre soube quem eu era. Você passou tanto tempo sendo quem os outros precisavam que esqueceu quem você realmente é. As palavras de Amanda ecoaram na mente de Miguel pelo resto do dia. Quem ele realmente era? Tirando suas funções de o ajudante universal, filho obediente e o aluno exemplar, o que sobrava? Em casa, a atmosfera continuava tensa. Seus pais haviam ligado para Dona Helena e cancelado o compromisso, mas fizeram questão de deixar claro seu desapontamento. Durante o jantar, conversavam entre si como se Miguel não estivesse presente. Não sei o que deu nele, sua mãe comentava com o pai. Sempre foi tão prestativo. Deve ser fase, o pai respondia. Adolescência, né? Miguel queria gritar que estava bem ali, que poderiam conversar com ele ao invés de sobre ele, mas sabia que isso só confirmaria a teoria da alface rebelde. Em vez disso, terminou de comer em silêncio e subiu para o quarto. No sábado, pela primeira vez em meses, Miguel não tinha compromissos assumidos por outros. Ligou para o primo Daniel, que ficou surpreso e empolgado com o convite. Cara, pensei que você tinha desistido de se divertir. Vem aqui, vamos jogar aquele game novo. A casa de Daniel ficava do outro lado da cidade, e Miguel teve que pegar 2 ônibus para chegar lá. Durante o trajeto, sentiu uma ansiedade estranha. Há quanto tempo não fazia algo puramente por prazer? Há quanto tempo não passava um dia inteiro fazendo apenas o que queria fazer? Daniel morava com a mãe em um apartamento pequeno mais aconchegante. Desde que os pais de Miguel e Daniel eram irmãos, eles haviam crescido próximos, mas nos últimos anos mal se viam. Daniel era 2 anos mais velho e sempre havia sido o primo problemático ou aquele que questionava as regras, que falava o que pensava, que não se importava muito com a opinião dos outros. Cara, você está diferente, Daniel comentou enquanto eles jogavam. Mas, presente, sabe? Presente como? Sei lá, antes você sempre parecia estar pensando em outros lugares, em outras coisas que tinha que fazer. Hoje você está realmente aqui. Miguel pausou o jogo. Daniel, você acha que eu sou uma pessoa fraca? Daniel olhou com surpresa. De onde saiu essa? Todo mundo sempre disse que eu sou bom, prestativo, responsável. Mas eu acho que na verdade eu só sou fraco demais para dizer não. Daniel ficou quieto por um momento, escolhendo as palavras.
Sabe, Miguel, eu sempre pensei que você fosse mais corajoso que eu. Corajoso? Eu? Você sempre tentava agradar todo mundo, fazer todo mundo feliz. Eu nunca consegui isso porque sempre tive medo de deixar as pessoas me controlarem. Daniel deu de ombros. Mas talvez a gente estivesse errado, os dois. Talvez coragem de verdade seja encontrar o equilíbrio entre cuidar dos outros e cuidar de si mesmo. Eles passaram o resto do dia jogando, conversando e, pela primeira vez em muito tempo, Miguel riu de verdade. Quando chegou a hora de ir embora, ele não queria partir. Obrigado, disse para Daniel. Pelo quê? Por me lembrar de quem eu sou quando não estou tentando ser quem os outros precisam. No ônibus de volta para casa, Miguel olhou pela janela e sentiu algo que não experimentava há muito tempo, esperança. Talvez estar sozinho não fosse a mesma coisa que estar abandonado. Talvez solidão fosse apenas o primeiro passo para descobrir quem ele realmente era. Segunda-feira chegou com a pesada realidade de que Miguel teria que enfrentar novamente a escola e todas as tensões que havia criado. Mas alguma coisa havia mudado durante o final de semana com Daniel. Ele se sentia mais firme, mais centrado em suas próprias convicções. No primeiro período, a professora de português anunciou um trabalho em grupo. Miguel viu os olhares dos colegas se desviando dele, formando grupos rapidamente para evitar tê-lo como parceiro. Por um momento, a velha insegurança tentou tomar conta, mas então Amanda acenou para ele. Quer fazer dupla comigo? Ela perguntou. Prometo que vou fazer minha parte. Miguel sorriu. Prometo que vou deixar você fazer sua parte. Trabalhando com Amanda, Miguel descobriu algo interessante e quando não estava sendo sobrecarregado com as responsabilidades de outros, ele tinha mais energia e criatividade para contribuir verdadeiramente. Suas ideias fluíam mais livremente, suas opiniões eram mais autênticas. Sabe, Amanda comentou enquanto planejavam a apresentação, você é muito mais interessante quando não está tentando ser perfeito o tempo todo. Como assim? Antes, tudo que você falava parecia ensaiado, como se você tivesse medo de dizer algo errado. Agora você tem opiniões próprias, discorda de coisas, defende pontos de vista. É muito mais legal conversar com você. A observação de Amanda fez Miguel refletir sobre algo importante, e sua necessidade de agradar não tinha apenas custado sua autonomia, havia também custado sua autenticidade. Ele havia se tornado tão focado em dar as respostas certas que havia parado de ter respostas próprias. Durante o almoço, uma situação teste se apresentou. Carlos se aproximou, não com o ar demandante de antes, mas com uma expressão quase humilde. Miguel, posso falar com você? Miguel assentiu, preparando-se mentalmente para mais um pedido de ajuda. Eu queria te pedir desculpas, Carlos disse, pegando Miguel de surpresa. Você estava certo. A gente só falava com você quando precisava de alguma coisa. Isso não é ser amigo. Miguel ficou em silêncio, processando a inesperada honestidade. A coisa é, Carlos continuou, eu realmente preciso de ajuda com matemática. Mas desta vez eu quero pagar. Não como um favor, mas como um trabalho. Você pode me dar aulas particulares? Eu pago o mesmo que você cobraria de qualquer pessoa. A proposta era interessante por várias razões. Primeiro, reconhecia o valor do conhecimento de Miguel. Segundo, estabelecia uma relação mais equilibrada entre eles. Terceiro, Miguel poderia usar o dinheiro extra. Quanto tempo você tem estudado sozinho? Miguel perguntou. Umas 2 horas por dia na semana passada, Carlos admitiu. Mas não estou conseguindo entender os conceitos básicos. Miguel assentiu. Posso te ajudar, mas com algumas condições. Primeira, você tem que continuar estudando sozinho e me mostrar o que tentou fazer antes de me pedir ajuda. Segunda, se você não fizer os deveres que eu passar, eu paro de te dar aulas. Terceira, e isso é um trabalho, não um favor. Carlos pareceu surpreso com as condições, mas concordou. Parece justo. A conversa marcou um ponto de virada importante para Miguel.
Ele percebeu que não precisava escolher entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo. Podia fazer as duas coisas, desde que fosse de forma equilibrada e justa. À noite, durante o jantar, Miguel decidiu tentar uma nova abordagem com os pais. Em vez de simplesmente se rebelar contra suas expectativas, ele tentaria explicar sua perspectiva. Mãe, pai, eu quero conversar com vocês sobre uma coisa, começou. Seus pais trocaram olhares apreensivos, claramente esperando mais conflito. Eu sei que vocês acham que eu mudei, e vocês estão certos. Mas eu quero explicar por quê. Miguel respirou fundo e continuou: vocês me criaram para ser uma pessoa boa, e eu agradeço por isso. Mas eu acho que a gente confundiu ser bom com não ter limites. Eu estava fazendo tanto para os outros que não sobrava nada para mim mesmo. Sua mãe abriu a boca para protestar, mas Miguel levantou a mão gentilmente. Deixe eu terminar, por favor. Eu não quero parar de ajudar as pessoas. Quero ajudar de uma forma que seja saudável para mim também. Por exemplo, eu comecei a dar aulas particulares para o Carlos. Estou ajudando ele, mas também estou sendo recompensado pelo meu trabalho. Seu pai pareceu intrigado. Aulas particulares? E eu estava pensando, e talvez eu pudesse ajudar Dona Helena com o jardim, mas como um trabalho de final de semana, não como um favor. Ela me paga, eu aprendo sobre jardinagem, e ainda sobra tempo para eu fazer minhas próprias coisas. A expressão de seus pais começou a mudar de preocupação para interesse. Você está propondo se tornar mais independente, sua mãe disse lentamente. Estou propondo me tornar mais responsável, Miguel corrigiu. Por mim mesmo e pelos outros, de forma equilibrada. Pela primeira vez em semanas, Miguel viu seus pais sorrirem para ele com orgulho genuíno, não apenas pela sua obediência, mas por sua maturidade. Com o passar das semanas, Miguel descobriu que aprender a dizer não havia desbloqueado uma habilidade que ele nem sabia que possuía e a capacidade de liderar. Não liderar através da subserviência, mas através da confiança e do exemplo. As aulas particulares com Carlos estavam indo surpreendentemente bem. Carlos, acostumado a receber tudo pronto, inicialmente resistiu à abordagem mais rigorosa de Miguel. Mas quando começou a entender os conceitos por si mesmo, sua confiança cresceu exponencialmente. Cara, eu nunca pensei que podia ser bom em matemática, Carlos disse após resolver sozinho um problema que havia o atormentado por semanas. Você sempre foi capaz, Miguel respondeu. Só precisava de alguém que te ensinasse a pescar, ao invés de dar o peixe pronto. A frase, que Miguel havia ouvido em algum lugar, soou profética saindo de sua própria boca. Ele estava começando a entender a diferença entre ajudar e capacitar. Na escola, outros alunos começaram a procurá-lo, não apenas para que fizesse suas tarefas, mas para que os ensinasse. Miguel estabeleceu regras claras, ele não faria o trabalho para ninguém, mas ensinaria qualquer pessoa disposta a aprender. Cobrava uma taxa simbólica, que usava para comprar livros e materiais para si mesmo. Amanda se tornou sua primeira sócia nesse empreendimento. Ela era excelente em história e literatura, enquanto Miguel dominava matemática e ciências. Juntos, criaram um pequeno sistema de tutoria peer-to-peer que começou a ganhar reconhecimento na escola. Vocês estão transformando isso numa empresa, brincou a professora de matemática quando soube do projeto. Por que não? Miguel respondeu, surpreso com sua própria audácia. Estamos ajudando outros alunos a aprenderem, estamos ganhando dinheiro honestamente, e estamos desenvolvendo nossas próprias habilidades. A professora sorriu. Você tem um ponto. Na verdade, estou impressionada com sua iniciativa, Miguel. Você mudou muito este semestre. Mudei como? Você sempre foi inteligente e prestativo, mas agora você é presente. Você participa mais das discussões, questiona conceitos, propõe ideias. Antes, você parecia estar sempre tentando dar a resposta que eu queria ouvir. Agora você dá sua resposta. A observação da professora ecoou os comentários de Amanda e Daniel. Miguel estava percebendo um padrão e quando parou de tentar agradar a todos, paradoxalmente se tornou mais interessante e valioso para as pessoas ao seu redor.
Em casa, a dinâmica também estava mudando gradualmente. Depois de sua conversa franca com os pais, eles começaram a consultá-lo antes de assumir compromissos em seu nome. Miguel, por sua vez, começou a se oferecer genuinamente para ajudar em coisas que realmente o interessavam. Quando sua mãe mencionou que Dona Helena ainda precisava de ajuda com o jardim, Miguel tomou a iniciativa de conversar com a vizinha diretamente. Dona Helena, disse ele, eu gostaria de ajudar com seu jardim, mas como um trabalho. Podemos combinar um horário regular e um pagamento justo? A senhora idosa ficou inicialmente surpresa, mas depois sorriu. Miguel, você está crescendo, não é? Claro que podemos fazer isso de forma profissional. Trabalhar no jardim de Dona Helena se revelou uma experiência transformadora. Ela havia sido jardineira profissional na juventude e tinha muito conhecimento para compartilhar. Miguel descobriu que gostava do trabalho físico, da conexão com a natureza, e da satisfação de ver os resultados concretos de seus esforços. Você sabe, Dona Helena disse certo dia enquanto plantavam mudas de tomate, quando sua mãe primeiro me falou que você ia me ajudar, eu pensei que seria apenas mais um adolescente fazendo um favor a contragosto. Mas você está realmente interessado nisso. Estou, Miguel admitiu. Eu nunca havia tentado jardinagem antes, mas é relaxante. E eu gosto de aprender coisas novas. Isso é muito importante, Miguel. Muitas pessoas param de aprender coisas novas quando ficam adultas. Elas se tornam tão focadas em suas obrigações que esquecem da alegria de descobrir. As palavras de Dona Helena tocaram em algo profundo. Miguel percebeu que sua antiga necessidade de agradar havia não apenas o impedido de dizer não, mas também o havia impedido de dizer sim para coisas que realmente queria explorar. Naquela noite, Miguel fez uma lista de coisas que queria aprender: culinária, violão, programação, xadrez, fotografia. Pela primeira vez em anos, estava fazendo planos baseados em seus próprios interesses, não nas expectativas dos outros. Quando mostrou a lista para Daniel no final de semana seguinte, seu primo assoviou impressionado. Cara, você está virando uma pessoa completamente diferente. Não, Miguel corrigiu. Eu acho que estou virando quem eu sempre fui, mas nunca tive coragem de ser. 3 meses haviam se passado desde que Miguel pronunciara seu primeiro ou não ou verdadeiro, e as mudanças em sua vida eram visíveis para todos ao seu redor. Ele havia perdido alguns amigos, mas ganhado relacionamentos muito mais autênticos e significativos. O projeto de tutoria que ele e Amanda criaram havia se expandido. Agora, 6 alunos ofereciam aulas em diferentes matérias, e eles haviam criado um cronograma organizado que funcionava durante os intervalos e após as aulas. A coordenadora pedagógica da escola havia chamado Miguel para uma conversa. Miguel, estou impressionada com o que vocês criaram, ela disse, folheando os relatórios de progresso dos alunos que participavam do programa. As notas médias da turma subiram significativamente, e os professores relatam que os estudantes estão mais engajados. Obrigado, professora Carla, Miguel respondeu, sentindo um orgulho genuíno de seu trabalho. Na verdade, eu gostaria de propor algo. Que tal formalizarmos isso? Podemos criar um programa oficial de mentoria entre alunos, com você como coordenador estudantil. A proposta era tentadora, mas Miguel havia aprendido a avaliar cuidadosamente novos compromissos. Posso saber exatamente o que isso envolveria? A professora sorriu. Vejo que você aprendeu a fazer as perguntas certas. Seria 2 horas por semana de coordenação, você ganharia créditos extracurriculares para o histórico escolar, e haveria uma pequena bolsa de estudos envolvida. Miguel considerou a proposta. Era um reconhecimento oficial de seu trabalho, oferecia benefícios concretos, e ainda deixava tempo para suas outras atividades. Aceito, disse ele, mas gostaria que Amanda fosse minha co-coordenadora. Perfeito. A mudança mais significativa, no entanto, estava acontecendo em casa. Seus pais haviam começado a vê-lo não mais como uma criança obediente, mas como um jovem adulto com opiniões e projetos próprios. As conversas à mesa de jantar haviam se tornado muito mais interessantes. Miguel, seu pai disse certa noite, estou pensando em trocar de emprego, mas estou inseguro. O que você acha?
A pergunta pegou Miguel de surpresa. Seus pais nunca haviam pedido sua opinião sobre assuntos importantes antes. Depende, Miguel respondeu pensativamente. O senhor está infeliz no trabalho atual? Não infeliz, mas estagnado. Sinto que não estou crescendo mais. Miguel assentiu. Eu entendo esse sentimento. É como eu me sentia antes, quando fazia sempre as mesmas coisas para agradar os outros. Às vezes a gente precisa correr riscos para descobrir do que é realmente capaz. Seu pai o olhou com uma expressão de surpresa e orgulho. Quando você ficou tão sábio? Quando vocês me deram espaço para ter minhas próprias experiências, Miguel respondeu honestamente. O trabalho no jardim de Dona Helena havia se expandido também. Ela havia recomendado Miguel para 2 vizinhas, e agora ele tinha um pequeno negócio de jardinagem que ocupava seus sábados. Mais importante que o dinheiro, no entanto, era o senso de competência e independência que o trabalho lhe dava. Você tem jeito para isso, Dona Helena comentou enquanto admiravam o canteiro de flores que haviam criado juntos. Já pensou em estudar agronomia ou paisagismo? Miguel nunca havia considerado essas possibilidades antes. Eu sempre pensei que ia estudar algo mais tradicional. Tradicional para quem? Para você, ou para o que os outros esperam de você? A pergunta ficou ecoando na mente de Miguel. Ele havia passado tanto tempo focado em se libertar das expectativas dos outros que ainda não havia se dado tempo suficiente para descobrir realmente o que ele queria para seu futuro. Naquela noite, ele ligou para Daniel. Cara, eu preciso de um conselho, começou. Chute. Como você decidiu o que queria fazer da vida? Daniel riu. Ainda estou descobrindo, cara. Mas sabe o que me ajudou? Eu comecei a prestar atenção no que me fazia perder a noção do tempo. Como assim? Sabe quando você está fazendo alguma coisa e de repente percebe que se passaram 3 horas e pareceram 3 minutos? Essas são as pistas do que realmente te interessa. Miguel refletiu sobre isso. Quando ele perdia a noção do tempo. Quando estava ensinando outros alunos e via o momento em que eles entendiam um conceito. Quando estava no jardim, planejando layouts e vendo plantas crescerem. Quando estava conversando com pessoas sobre seus sonhos e desafios. Eu acho que gosto de ajudar pessoas a crescerem, disse ele em voz alta. Aí está, Daniel respondeu. Agora você só precisa descobrir de que forma quer fazer isso. A conversa com Daniel marcou outro momento de clareza para Miguel. Ele não havia parado de querer ajudar os outros, havia aprendido a fazê-lo de forma saudável e sustentável. A diferença era que agora ele escolhia como e quando ajudar, baseado em seus próprios valores e capacidades. Na escola, Miguel observava com interesse as mudanças em seus relacionamentos. Carlos havia se tornado genuinamente amigo dele, não apenas alguém que precisava de favores. Eles conversavam sobre filmes, esportes e planos para o futuro. Júlia ainda o evitava, claramente ressentida por ele ter estabelecido limites, mas Miguel havia aprendido que nem todo mundo ficaria feliz com seu crescimento pessoal, e isso estava bem. Amanda havia se tornado sua parceira em muitos projetos e uma amiga verdadeira. Você sabe o que eu mais admiro em você, ela disse certo dia. O quê? Você conseguiu mudar sem se tornar uma pessoa amarga. Muita gente, quando aprende a dizer não, fica com raiva do mundo inteiro. Você só ficou mais você mesmo. O comentário de Amanda resumia perfeitamente como Miguel se sentia. Ele não estava zangado com seu passado ou com as pessoas que se aproveitaram de sua antiga passividade. Estava grato por ter aprendido lições valiosas que o tornaram uma pessoa mais completa e autêntica. 1 ano havia se passado desde aquela manhã em que Miguel se olhara no espelho e decidirá que sua vida precisava mudar. Agora, no mesmo banheiro, diante do mesmo espelho, ele via uma pessoa completamente diferente. Não fisicamente, embora estivesse mais alto e confiante, mas nos olhos. Os olhos cansados e resignados haviam dado lugar a olhos alerta e determinados. Era manhã de sábado, e Miguel havia acordado cedo não por obrigação, mas por escolha.
Tinha um dia cheio pela frente, de manhã no jardim de Dona Helena e duas vizinhas, tarde dando aulas particulares para 3 alunos, e noite livre para jantar com Daniel e depois estudar violão. Sim, ele havia começado a aprender música, e descobriu que tinha muito jeito para isso. Bom dia, jardineiro, sua mãe brincou quando ele desceu para o café da manhã. Bom dia, mãe, Miguel respondeu, servindo-se de café e torradas. Sua mãe havia aprendido a chamá-lo de jardineiro com carinho, reconhecendo não apenas seu novo hobby, mas sua crescente maturidade e independência. Durante o café, seu celular tocou. Era Carlos. Miguel, cara, desculpa ligar cedo, mas eu preciso muito da sua ajuda, disse Carlos, e Miguel sentiu um flash de irritação familiar. Carlos, Miguel interrompeu gentilmente, você lembra das nossas regras? Houve uma pausa, e então Carlos riu. Desculpa. Deixa eu reformular, Miguel, eu estudei para a prova de química por 3 horas ontem, fiz todos os exercícios que você passou, mas ainda estou com dúvida em 2 conceitos. Você teria tempo para uma sessão extra esta semana? Eu pago a taxa normal. Miguel sorriu. Assim está muito melhor. Posso na quarta à tarde. Valeu, cara. E obrigado, e sabe, por me ensinar a pedir ajuda da forma certa. Depois que desligou, Miguel refletiu sobre como suas relações haviam evoluído. Pessoas que antes se aproveitavam dele agora o respeitavam. E o mais interessante, dele estava ajudando mais gente agora do que antes, mas de uma forma que construía capacidade ao invés de criar dependência. No jardim de Dona Helena, eles estavam plantando um novo canteiro de ervas aromáticas. Enquanto trabalhavam, ela compartilhava histórias de sua juventude. Você sabe, Miguel, quando eu era jovem, eu também tinha dificuldade de dizer não, ela comentou. Minha mãe sempre dizia, Helena, você precisa ser boazinha. Mas levei anos para entender que ser boazinha não significa ser um capacho. Como a senhora aprendeu a diferença? Dona Helena parou de cavar e o olhou. Quando percebi que estar sempre disponível para os outros significava nunca estar disponível para mim mesma. E uma pessoa que não cuida de si mesma não tem muito a oferecer para os outros no longo prazo. As palavras ecoaram profundamente em Miguel. É exatamente isso que eu aprendi este ano. E olha só o resultado, ela disse, gesticulando para o jardim florescente ao redor deles. Você não parou de ajudar as pessoas. Você aprendeu a ajudar melhor. À tarde, durante as aulas particulares, Miguel teve uma de suas experiências mais gratificantes. Mariana, uma aluna do primeiro ano que sempre teve dificuldades em matemática, finalmente conseguiu resolver sozinha um sistema de equações. Eu consegui, ela gritou, saltando da cadeira. Você conseguiu, Miguel confirmou, sentindo uma onda de orgulho, não por ter feito por ela, mas por tê-la capacitado a fazer por si mesma. Miguel, Mariana disse, mais séria agora, obrigada por não desistir de mim. Todos os outros professores particulares que meus pais contrataram faziam os exercícios para mim quando eu não conseguia. Você me obrigou a aprender de verdade. Eu não te obriguei, Miguel corrigiu. Você escolheu não desistir. Eu só te mostrei que você era capaz. Mais tarde, jantando com Daniel, Miguel compartilhou as experiências do dia. Cara, você virou um coach de vida sem perceber, Daniel brincou. Lembra quando você era aquele garoto que fazia lição de casa para todo mundo? Lembro, Miguel disse. E não me arrependo de ter sido assim. Acho que eu precisava passar por aquela fase para aprender o que aprendi. Que foi o que, exatamente? Miguel pensou por um momento. Aprendi que dizer sim ou não não é sobre as palavras que você usa. É sobre quem você é quando as usa. Antes, eu dizia sim porque tinha medo. Agora, quando digo sim, é porque realmente quero ajudar. E quando digo não, é porque sei que preciso cuidar de mim mesmo para poder cuidar dos outros. E qual é a diferença prática? A diferença é que antes eu me sentia vazio depois de ajudar as pessoas, como se algo fosse sugado de mim. Agora, eu me sinto energizado, como se estivesse crescendo junto com elas. Daniel assentiu pensativamente.
Você descobriu o segredo do equilíbrio. Qual o segredo? Que você não pode dar o que não tem. Se você não tem limites saudáveis, não pode ensinar limites saudáveis. Se você não tem autorrespeito, não pode ensinar autorrespeito. Se você não sabe dizer não para si mesmo, não pode realmente dizer sim para os outros. As palavras de Daniel capturaram perfeitamente a jornada de Miguel. Ele havia aprendido que a verdadeira generosidade vem da abundância, não da escassez. E a abundância só é possível quando você cuida tanto de si mesmo quanto dos outros. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Miguel escreveu em seu diário, um hábito que havia desenvolvido durante sua transformação. Há um ano, eu achava que ser bom significava sempre dizer sim. Descobri que ser realmente bom significa saber quando dizer sim e quando dizer não. Aprendi que limites não são muros, são pontes, eles conectam você com as pessoas de forma mais autêntica. Não sou mais o garoto que fazia tudo para todos e nada para si mesmo. Mas também não sou alguém que só pensa em si. Encontrei um lugar no meio, onde posso ser útil sem ser usado, onde posso amar os outros sem me abandonar. A coisa mais estranha é que, aprendendo a dizer não, eu me tornei muito melhor em dizer sim. Porque agora, quando digo sim, é real. É escolha, não medo. Miguel fechou o diário e olhou pela janela. Lá fora, o jardim de Dona Helena brilhava sob a luz da lua, e ele podia ver as plantas que haviam crescido juntos. Era uma metáfora perfeita, e com cuidado, limites apropriados, e atenção consistente, coisas belas podem florescer. Ele havia aprendido a lição mais importante de sua jovem vida, e sua própria voz importava. Não mais que as dos outros, mas também não menos. E quando todas as vozes são ouvidas e respeitadas, incluindo a sua própria, o mundo se torna um lugar muito mais harmonioso e florescente para todos. Miguel sorriu para si mesmo e se preparou para dormir, sabendo que amanhã seria outro dia cheio de escolhas, e agora, finalmente, ele sabia como fazê-las.